No nosso encontro com Jesus de hoje, nós vamos conversar acerca do texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos de 53 a 58. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este encontro com Jesus. Onde foi que esse encontro com Jesus aconteceu? Aconteceu na terra onde Jesus fora criado, na cidade de Nazaré. Ele estava em Cafarnaum, saiu dali, cruzando o lago até a terra da Galileia, e ali ele chega em Nazaré. Ele vai justamente numa sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam para estudar a palavra de Deus. Mas é justamente ali, em Nazaré, que Jesus também não é muito bem-vindo. Afinal de contas, as pessoas o acham presunçoso demais. Ele anda pregando por aí, dizendo ser o próprio Filho de Deus. E isso não caía muito bem aos ouvidos dos nazarenos. Mas qual é o motivo pelo qual isso não cai muito bem nos ouvidos deles? Eles conhecem Jesus desde a sua infância. Eles conhecem a família de Jesus. Eles conhecem Maria, José, eles conhecem os irmãos, as irmãs de Jesus, e eles têm muita dificuldade em enxergar Jesus para além do seu corpo físico, enxergar Jesus além da carne. Com quem então Jesus se encontra nessa ocasião? O texto bíblico não fala para nós sobre nenhuma pessoa específica, mas dá algumas pistas para nós. O texto diz que isso aconteceu na terra de Jesus, portanto aconteceu em Nazaré. Isso significa que Jesus está falando com nazarenos. O texto também diz para nós que aconteceu na sinagoga. Isso significa que Jesus estava falando com os homens, porque eram os homens que frequentavam a sinagoga para aprender a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus, particularmente no que se refere aos patriarcas e aos profetas. Tem uma outra pista lá para nós, que diz que no versículo 58, o evangelista Mateus relata que Jesus ali não fez muitos milagres devido à incredulidade daquele povo. Isso significa que Jesus está falando com judeus, nazarenos, né? Porém incrédulos. Eles são religiosos, mas são incrédulos. O que é que a gente aprende nesse encontro com Jesus? O que foi que aconteceu ali que pudesse trazer para nós algo de diferente nessa ocasião? Ao chegar em Nazaré, Jesus procura justamente uma sinagoga, lugar de aprender e ensinar a palavra de Deus. É interessante que Jesus fazia isso e os seus discípulos todos passaram a adotar essa estratégia missionária também. Quando eles chegavam numa cidade judaica, eles procuravam em primeiro lugar uma sinagoga, porque eles sabiam que todos os sábados os judeus estavam reunidos ali para aprender a palavra de Deus. E então Jesus trazia à memória deles textos bíblicos que falavam sobre o Messias, sobre o plano de salvação, que falavam acerca do amor e misericórdia de Deus, que preparariam um Salvador para o povo. Assim, então, ele conseguia mostrar que era plano de Deus a sua vinda a esse mundo e as coisas que ele faria para nos salvar.
Quando ele ensinava as pessoas, o texto bíblico diz que as pessoas se maravilhavam com aquilo que ele dizia. Porém, ao mesmo tempo em que estavam maravilhadas com toda aquela sabedoria, eles começavam a se questionar. Mas de onde vem toda essa sabedoria? Peraí, esse não é o filho do carpinteiro? Esse não é o filho da Maria, que a gente conhece? Esse não é o irmão de Tiago, de Judas, de Simão, de José? As irmãs dele também não vivem aqui entre nós? Esse é aquele menino, né? Que a gente conhece. E essa tentativa, né, de tentar compreender aquele Jesus histórico, né, aquele Jesus humano de carne e osso, que eles viram crescer, que eles viram adolescente, que eles viram chegar à sua fase adulta, para eles era muito difícil entender isso. E ir além disso, enxergar quem era Jesus para além da sua aparência, para além da sua profissão como carpinteiro, que provavelmente José ensinou para ele essa profissão, né? Era muito difícil para eles enxergarem isso tudo. Então, eles questionavam: quem é esse? Como assim ele é filho de Deus? Ele não é filho da Maria e do José? Né? Aqui está uma primeira lição muito importante, uma primeira questão muito importante para nós acerca desse texto. Em primeiro lugar, a forma como eles enxergavam Jesus era a partir do seu passado, a partir do seu histórico de vida. Não havia nada que pudesse dar uma má fama para Jesus. Talvez algumas traquinagens de infância, talvez eles se lembrassem, né? Esse daí era aquele menino que quando a gente subiu lá para a festa em Jerusalém, né, na Páscoa, se perdeu, e aí os pais dele encontraram ele onde? Lá na sinagoga, conversando com os mestres da lei, né? Que menino danado, poxa vida! Talvez eles se lembrassem de algumas histórias sobre Jesus, né, da infância dele, da juventude dele, e eles não conseguiam então dar um passo além disso. Muitas vezes a gente conhece as pessoas e determina o futuro delas a partir do que a gente conhece sobre o seu passado, de onde elas vêm, o que elas fizeram, o que elas vestem, a cor da sua pele. A gente coloca pré-conceitos e impede as pessoas de irem além. Não foi o caso de Jesus, porque Jesus tem aqui uma história completamente diferenciada. Mas muitas pessoas nós impedimos de ir além por causa da forma como nós determinamos o seu futuro por causa do seu passado. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado para não limitar as pessoas a pararem no tempo por causa do seu passado. Outra questão importante de nós refletirmos é acerca da religiosidade desses homens nazarenos. Eles são pessoas muito boas, eles realmente cumprem o que a religião judaica dizia: todo sábado é dia de descanso e é dia de cultivo espiritual. Eles estavam lá na sinagoga cumprindo a lei, né, da sua religião. Mas aqui fica para nós uma questão muito importante para nós refletirmos. Não basta sermos religiosos para dizermos que cremos em Jesus. Muitas vezes nós apenas seguimos a todos os critérios da religião que nós adotamos, mas não deixamos que as palavras passem do nosso ouvido e penetrem no nosso coração, transformando a nossa vida de dentro para fora, porque nós apenas nos tornamos religiosos. Isso é algo muito importante. Ser um religioso, uma religiosa, ter e escolher, decidir-se por uma religião é algo muito importante. Mas particularmente para nós, cristãos e cristãs, é preciso ir além disso.
Porque não basta simplesmente escolher, quero frequentar essa igreja, porque precisamos crer em Jesus como único Senhor e Salvador. Afinal de contas, quem não crê, quem não tem fé, não agrada a Deus e por isso não o verá também. É muito importante ter essa consciência, porque a partir da consciência de que nós escolhemos uma religião por causa da nossa fé, nós então professamos a nossa fé antes de determinar ou de escolher a nossa religião. Mas se nós simplesmente nos tornamos religiosos, nós seguiremos todas as regras da igreja X, da denominação Y, mas não conseguiremos agradar o coração de Deus. É importante crer em Jesus. Olha, esses homens que estavam ouvindo sobre Jesus, eles estavam vendo Jesus, eles tiveram a oportunidade de estar junto com Jesus, perderam a chance. A maior chance da vida deles, porque rejeitaram a Jesus. Eles não creram. Eles foram incrédulos. Significa então que eles não tiveram não foram salvos, pelo menos não até esse momento, esse instante, porque não aceitaram o Salvador do mundo. Essa é uma questão muito importante para nós discutirmos. Afinal de contas, a fé nos ajuda a mover montanhas para estarmos com Deus, para obedecer a Deus, para estar na igreja, né? E aí sim a religião faz muito mais sentido. A partir do momento em que na minha religião eu vou agora expressar publicamente tudo aquilo em que eu creio. Aí sim a minha religião fará muito mais sentido na minha vida. Concluindo aqui, o que é que nós chegamos a aprender com esse encontro com Jesus? No final do texto, Jesus diz: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra e na sua casa. Jesus foi rejeitado pelos seus e foi por causa disso que ele foi para terras estrangeiras anunciar o Evangelho. O reino de Deus estava chegando e Jesus queria particularmente que os seus tivessem acesso a essa salvação. Mas ele foi pregar entre os estrangeiros porque os seus o rejeitaram. O Evangelho de João fala literalmente com essas palavras. Isso nos leva a pensar também nas nossas famílias e na nossa vizinhança. É fácil evangelizar a nossa família? É fácil evangelizar a quem a gente conhece? Quem mora perto da gente? Ou será que é mais fácil a gente evangelizar alguém de fora? Por outro lado, nós precisamos pensar naqueles que reconhecem os nossos ministérios. É fácil reconhecer o ministério de alguém da sua própria família? É fácil reconhecer o ministério de alguém da sua própria igreja? Talvez seja mais fácil reconhecer alguém do ministério X, Y, Z, que está lá longe, do que alguém que você conhece o histórico, né? Que você caminhou junto, porque é difícil acreditar, né? Ah, puxa vida, nunca tinha visto essa pessoa fazer tal coisa e agora, de repente, na igreja está fazendo, né? E aí a gente tem dificuldade de compreender. John Wesley também passou por isso, né? A ele é atribuída a fundação do movimento metodista e ele diz que o irmão dele, mais velho, tinha muita dificuldade de compreender as coisas que ele pregava e chegava a dizer que ele envergonhava a igreja anglicana, né? Ele também teve essa grande dificuldade, mas ele venceu porque ele não se deixou abater por conta disso. Os párocos também da igreja anglicana chegaram a proibi-lo de pregar nos púlpitos anglicanos. E aí foi quando ele foi para praças públicas e disse: o mundo é a minha paróquia. E abriu então a pregação metodista para muitas outras pessoas que sequer acessavam a igreja anglicana.
O maior aprendizado que esse encontro com Jesus nos deixa é que nós devemos aproveitar todas as oportunidades que nós temos de estar com Jesus. Pode ser que a gente deixe passar essa oportunidade por causa da nossa religiosidade. Pode ser que a gente deixe passar porque nós não acreditamos. Mas será? É Ele mesmo falando comigo? Talvez a gente deixe passar aquela grande oportunidade da vida da gente por causa da nossa incredulidade. Então creia, Jesus está batendo a sua porta. Jesus te chama hoje e não amanhã. É hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Jesus quer te salvar. Hoje Ele está oferecendo a mensagem da salvação. Hoje Ele está anunciando o reino de Deus sobre a sua vida. Aceite a Jesus hoje. Creia em Jesus hoje. Jamais rejeite ou maltrate ou resista às coisas que vêm do céu e é por causa dos seus olhos carnais. Creia, Jesus quer te salvar hoje e Ele está aí, falando com você na sua casa. Que Deus te abençoe, que esse encontro com Jesus abra os seus olhos para que você creia. Ele veio para nos salvar.